João capítulo 16, versículo 28. Diz o texto: vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. O Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Pai de amor, eu dou louvores a Ti, porque no meio da turbulência deste mundo, ainda estamos em pé. O vigor vem da graça, o poder é Teu, e nós cremos confiantemente que a Tua palavra, o poder dela, supera o poder do mundo inteiro. Aliás, do universo. Não tem nada que possa contra a Tua palavra. Não tem inimigos que possam contra a Tua palavra. Não tem demônios, nem o diabo, toda a força do mal, invisível ou visível. Tudo sucumbe perante o Rei, perante aquele que um dia falou e tudo veio a existir. Nós temos conosco em mãos, incrível, a Tua palavra. Ela é maravilhosa. E queremos pregar confiante em Ti. Dá-nos coragem, fé, temor, ousadia para levar esta mensagem não somente aos que estão aqui, mas ao Brasil inteiro e até o mundo, para que todos Te conheçam. E eu sei que esta comitiva de testemunhas, de servos Teus, engajados na gloriosa arte de pregar, é grande essa comitiva. Tu tens os Teus, e dou-te louvores e glórias. Se Tu hoje, Rei da glória, exaltado, aqui e por onde a Tua palavra for. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu tomei esta mensagem nesta manhã porque este fim de semana, conhecida pela Páscoa, né? O mundo, os irmãos sabem, o mundo nem tem ideia do que é Páscoa. O mundo se diverte com festas religiosas. Nós não. Nós voltamos para o que está escrito. O mundo não sabe explicar. Né? Nós abrimos a Bíblia e vamos ver o que significa o que o Senhor Jesus Cristo fez. Está em voga aqui o nome dele. Tá? E é neste nome que nós vamos agora examinar esse texto para que os irmãos tenham ideia do que significa a humildade e a sublimidade de Cristo. Eu não sei se os irmãos sabem fazer a diferença. A humildade, como ele foi lá embaixo. A sublimidade, como ele foi elevado. Primeiro ele se humilhou. Depois voltou à posição de glória que ele sempre teve. E ainda, devido à humilhação dele, mais exaltado, né? Mais exaltado. Um conhecimento, irmãos, defeituoso de Cristo nos dará um relacionamento também defeituoso. É isso que eu quero transmitir para a igreja. Se nós não entendermos quem é Jesus da maneira bíblica, nós seremos pegos pela forma com que o mundo manipula a Bíblia, utilizando-a para os seus projetos perversos e alcança as mentes que não estão preparadas. Né? Se você não tem um conhecimento adequado das Escrituras, você vai compreender Jesus de forma errada. Tá? Isso tem acontecido no mundo inteiro, com o evangelho errado.
E aqui no Brasil, nem se fala. O texto, e aqui em João, e minha esperança, irmãos, é que o livro de João vocês tenham lido abundantemente, né? Tenham passado e repassado esses 21 capítulos. O livro de João é um livro maravilhoso. Quarta-feira eu até comentei um pouco com os que aqui estavam a respeito deste livro. São apenas 21 capítulos. Mas é um livro incrível. É um cenário de glória, o livro de João. É provavelmente, entre todos os livros da Bíblia, o mais profundo, que exalta a glória de Cristo. Põe o homem lá embaixo. E essa é a função do Evangelho. É colocar o ser humano lá no lugar dele. E ainda pior do que na criação, porque ele caiu. Tá? Ele, na queda, transformou o pó em miséria. E quando ele volta ao pó, no sentido espiritual, é aí que ele conhece o que é miséria. A função do Evangelho é esta. Nós vamos exaltar quem? O Senhor da glória. Nesta parte aqui do capítulo 16, irmãos, é a segunda parte da divisão do livro de João. Se vocês olharem bem, a primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11. O capítulo 11. Nesta parte, irmãos, Cristo se apresenta ao mundo. Ele sai e envolve com todos lá fora. Ele se apresenta como o Filho de Deus que veio ao mundo para dar vida. Essa é a ênfase da primeira parte de João. Temos que entender isto. De todas as formas, ele está transmitindo isso. Ele está dizendo, eu vim para isto. Ele diz, eu vim do Pai para dar vida. Ele é questionado, odiado, quiseram matá-lo algumas vezes. Mas por quê? Porque ele se apresentou com essa mensagem. Eu vim do Pai. A segunda parte é aquela parte em que ele se apresenta aos discípulos. Vai do capítulo 12 até o restante. Ele se volta para com o povo seu. Um grupo de discípulos ali representa a igreja. São seus servos e ele coloca ali como povo dele em pequeno grupo. Cada crente é uma miniaturazinha da igreja. Um grupo de crentes, como nós temos aqui, é uma miniatura insignificante, pequena demais. Mas é para nós, né? Para o Senhor, significa. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, é tão importante que diz, eu estou no meio. Então, não despreze um grupo pequeno, porque são pessoas que vieram adorar o Senhor. E ele faz isso com aquele grupo de 12, só que ele exclui Judas. Tá? Ele faz questão de que Judas saia. Por que esta segunda parte, irmãos? Porque na primeira parte ele vai ao mundo. E ele termina a primeira parte no capítulo 11, ressuscitando Lázaro. Se os irmãos olharem, aquela ressurreição de Lázaro é uma explicação do que é dar vida. Quando ele diz para o defunto,
Lázaro, sai para fora. É a mesma forma que ele faz com os pecadores. Por isso que eu amo a pregação. Porque é com a pregação, irmãos, que Deus chama. Se não usar a pregação, nós estamos falhando. É pela pregação que a voz de Deus é ecoada e os pecadores saem da morte para a vida. Foi assim que ele fez com Lázaro. Lázaro, foi ordem do Senhor. Se Maria chegasse ali, meu irmão, sai para fora, não aconteceria nada. Se Marta fizesse isso, não aconteceria nada. Mas foi o Filho de Deus que se colocou perante o túmulo, tirado a pedra, e falou, Lázaro. E aí ocorreu o que ele fala, ressurreição. Infelizmente hoje, muitos não acreditam na ressurreição. Então, como Paulo falou para o rei Agripa, duvidas tu de um Deus que ressuscita os mortos? Nós duvidamos disso em nossos dias. Mas é nessa parte, a segunda parte de João, que ele fica com os discípulos. Ele tem comunhão. Não é meramente para tomar um cafezinho, para tomar um chá, conforme nós falamos. Não, ele tinha propósito. O nosso Senhor estava caminhando para a cruz. O nosso Senhor estava caminhando para a realização do seu projeto eterno. Ele seria crucificado como o cordeiro que veio de Deus. Então ele fica aquele tempo com ele. Olha, Jesus era mestre maravilhoso. E mesmo que ele tinha falado, ou falou várias vezes com seus discípulos, eles não levavam a sério tanto. Eles queriam Jesus por perto. Jesus era uma presença que dava segurança, que dava conforto a eles. Tá? Mas Jesus falou, eu vim para morrer, eu vou para a cruz. Depois vou ressuscitar. Eles ainda tinham aquele pensamento mundano, né? Nós não queremos que ele morra, por assim dizer. Mas ele estava caminhando para lá. Então ele passou aquele tempo para falar de alguns detalhes. Olha, os irmãos percebem isso no capítulo 13, quando ele ensina naquele capítulo o relacionamento que deve haver entre os crentes. Um relacionamento de amor, de servo. Ele pega a toalha e ele fez o que um servo fazia naquele tempo. Ele pegou uma bacia com água e foi aos pés de cada discípulo, lavando-lhes os pés. Não para que criássemos uma igreja dos lava-pés, né? Não é para eu chegar aqui, pegar água e for lavando os pés do Gessé, da Virgínia. Não. É para ensinar o trabalho mais incrível que tem, que ele veio fazer, servir. E isso é o amor que devemos ter uns para com os outros. E, por exemplo, quando vocês vêm na igreja, vocês devem vir por causa disto, por amor uns aos outros. Pode ser o grupinho mais insignificante, aqueles irmãos mais simples, mas nós devemos amar, tá? Lavando os pés, por assim dizer, uns dos outros, cuidando uns dos outros. É isso que ele ensina no capítulo 13. No capítulo 14, ele dá aquele ensino precioso sobre a necessidade que os discípulos tinham de ter o Espírito Santo. Tá? Para ensinar para eles. Eu não vos deixarei órfãos. Tá? Ele não vou abandonar vocês. Quando eu subir, o Espírito vai descer. O Espírito Santo é eu dentro de vocês. Cristo em vós. Conforme a linguagem de Paulo. Não é maravilhosa essa linguagem, irmãos? E ele faz isso no capítulo 14. Vocês vão ser ensinados. Tem determinadas coisas que vocês não aprenderam ainda.
Mas eu vou ensinar para vocês. E vou ensinar pelo Espírito Santo. Vocês vão ficar tristes e tal, mas depois vocês vão se alegrar. O capítulo 15 é norteador, irmãos. É um capítulo maravilhoso. Porque naquele capítulo, ele trata de quê? Ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Ele diz, vocês precisam estar ligados a mim. É uma ilustração clara do batismo do Espírito Santo, de como Deus uniria seu povo no Filho. Ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês têm que estar ligados a mim. E essa ligação é vida, é vital. É igual uma árvore. Você vai num pé de laranja, por exemplo, está aquele galho cheio de laranja ali. Por quê? Porque o galho está ligado ao tronco. O tronco requer os nutrientes que vêm de baixo para produzir o que precisamos, o fruto. Ele disse, sem mim, sem essa ligação, não adianta. Vocês não vão fazer nada. Tá? Então vocês têm que dar fruto. E para dar fruto tem que estar ligado a mim. Então essa ligação vem na conversão, irmãos. É o chamado batismo do Espírito Santo. Nós somos ligados a Cristo. E essa ligação é obra sobrenatural. Vocês podem perceber que depois do dia de Pentecostes, os crentes estavam cheios de alegria, produzindo frutos. Sim, isso aqui é vital. Nós não podemos ser crentes sem uma ligação com Cristo. Não tem jeito. Ou eu estou ligado a Ele, ou eu não sou crente. Sou apenas de uma igreja. É muito fácil. Então, é obra que vem do poder de Deus na vida dos pecadores. O capítulo 16 é um resultado do capítulo 15. Porque ele diz, por causa dessa ligação comigo, ele diz, no mundo vocês enfrentarão aflições, perseguição. Porque me odiaram. O mundo me odiou. E porque me odiou, vai odiar vocês também. Tá? Eu não sei, hoje o cristianismo moderno está tão simpático com o mundo, está tão carregando um perfume mundano, rindo com o mundo. Jesus disse, não, vocês vão enfrentar problemas. Da mesma maneira que me trataram, vão tratar vocês. Tá? Aí quando chega no capítulo 16, ele começa com essa advertência. Diz que vão matar até alguns de vocês, dizendo que estão fazendo em nome de Deus. Como ocorreu no início da época da igreja. Alguns servos de Deus foram mortos. Os irmãos lembram da história de Estevão? E foi assim na história da igreja. Hoje, tem crentes sendo martirizados. Lá na China estão matando crentes. Tá? Nós estamos livres aqui, por enquanto, pela misericórdia de Deus, irmãos. Tá? Mas, por causa da nossa ligação com o Senhor Jesus Cristo, eles nos odeiam. Seu vizinho, seu parente, tá? vai odiar você. Isso que acontece. Mas aí no capítulo 16, é cheio de nutriente aquele capítulo, irmãos. Maravilhoso. Porque ele diz, eu vou mandar o Consolador. E ele chama o Espírito Santo de Consolador. Tá? Por quê? Para consolar. É a chamada consolação interna. Jesus estava fora deles. Jesus era o consolador deles. Mas com o Espírito Santo, ele seria ainda mais o consolador interno. Não é melhor? E isso foi algo maravilhoso. Porque quando começou o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, aqueles homens e mulheres que se converteram, eles estavam radiantes. Eles estavam cheios de fulgor. Brilhava. Porque Jesus em vós, Cristo em vós. E assim, queridos irmãos, esse capítulo supre tudo que os discípulos queriam, precisavam ter.
Então, Jesus, eu vou pregar hoje à noite, nesse capítulo, no outro versículo, mas eu só lembro aos irmãos que esse capítulo aqui é tão necessário para nós, em momentos desses, que nós precisamos, talvez, até decorar esse capítulo. Que é radiante. Tá? Vocês ficarão muito mais alegres com Cristo em você. Quando a pessoa é crente, ela habita nela o Espírito Santo. Ela se sente radiante. Quando vem as dificuldades, as provações, ela fica ainda mais forte. Você pode notar, quando a pessoa não é crente, não habita nela o Espírito Santo. Ela não tem alegria. Ela busca no mundo. E é nesse capítulo que ele diz o quê? No versículo 28. Hoje à noite eu vou pregar no outro versículo, mas é nesse versículo 28 que ele diz: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Olha, irmãos, que coisa. Ele está, em outras palavras, dizendo: vim para cumprir uma missão. Então não fiquem tristes, desconsolados, com medo, porque eu vou voltar para o lugar que era meu. Então eu quero trazer esta mensagem nesta manhã, mostrando para os irmãos, basicamente, 4 lições que temos a respeito do nosso Senhor aqui. Só para explicar a Páscoa, tá? Primeiro nós temos a origem dele. De onde Jesus veio? E perguntar para você, de onde você veio? Não estou perguntando para a Virgínia. Eu sei que Virgínia é paulista, Gessé é mineiro, né? Eu sou da Bahia. Mas não estou perguntando sobre o estado. De onde vocês vieram antes de nascer? Ninguém tem resposta. Ninguém tem. Jesus, entretanto, teve resposta. Eu vim do Pai. E esta é a origem dele. Está vendo? Vamos entender isto. Em primeiro lugar, ele está declarando que ele é o próprio Deus. Minha origem é de Deus. Aqui no texto, no grego, irmãos, no texto original, ele usa uma preposição interessante. Ele diz: eu vim da parte de Deus. Eu estava ligado a Ele. Eu sou ligado a Ele. Eu vim de uma comunhão íntima. Interessante. Eu acho considerável e maravilhoso isto. Vamos examinar mais. Ele não diz eu vim do céu. Ele poderia até falar. Mas ele diz eu vim do Pai. Eu vim mandado pelo Pai. Eu vim de uma autorização do Pai. Eu vim porque Ele me enviou. Ele também não diz, olha, eu vim de Maria. Eu poderia responder isso aqui na terra. O nome de minha mãe vocês já conhecem, Dona Rosalina Vieira Sena. Eu vim de Dona Rosalina do seu Raimundo, meus pais. Eu os amava muito. Mas Jesus não cita o nome da mãe dele, porque era coisa terrena. Nem de José. Ele cita o Pai. Outro detalhe. Indica um relacionamento profundo e eterno. Ele não diz eu vim de Deus. Ele diz eu vim do Pai. E meus irmãos, aí que eu quero a compenetração de vocês na palavra de Deus. A Bíblia é um livro completo. Quando eu quero entender a linguagem desta, eu tenho que voltar para a compreensão do que a Bíblia ensina. Há uma união eterna na divindade. Nós só podemos entender quando a linguagem é transformada
em palavras que me dão a ideia do que eu posso entender. Se ele não falasse o pai aqui, eu nunca entenderia. Há um relacionamento de amor. No Velho Testamento, no Salmo 2, nós vemos duas pessoas conversando no céu. E isso é admirável, porque a gente quer conhecer a palavra de Deus, quer conhecer o nosso Deus, não é verdade? E no Salmo 2 a gente vê uma pessoa falando com outra. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha que coisa impressionante. Que familiaridade. Olha, irmãos, as nossas famílias hoje é tão distante dessa compreensão. Porque nós não temos comunhão. Eu posso até dizer para os irmãos, eu amo minha esposa, meus filhos, mas eu sou tão imperfeito para transmitir uma comunhão de família. Na divindade, não. Eu vim do Pai. Essa linguagem. Por quê? Porque dentro da comunhão da família de Deus, há alegria, há prazer, há comunhão, há submissão. É a divindade. Uma pessoa falando, tu és meu filho. A outra submetendo a um pai. Com respeito, amor, respeitando a autoridade do outro. Obedecendo. É por isso que ele diz, eu vim do Pai. Olha a ideia daquele filho pródigo, irmãos. Rompendo-se com o pai. Me dá o que eu tenho. Eu vou embora. Vou gastar com os prazeres. Aqui não. Aquele filho pródigo, longe, não queria nem ver o pai. Estava com dinheiro na mão. Só percebe sua insensatez quando começa a passar fome. Aqui não, Jesus não é um pródigo. Jesus disse, eu vim do meu Pai. Ele que me enviou. Não fui eu que fugi de lá para vir ao mundo. A glória da divindade, irmãos, é uma glória completa. Na divindade, que constituem de 3 pessoas, não há diferença. Um não é inferior. O filho pródigo queria ser superior, queria dirigir sua vida. Dentro da divindade, naquele contexto das 3 pessoas, há uma comunhão incrível. Um submete ao outro. Ali dentro tem alegria. Deus é a única pessoa que não precisa de mais nada. Aqui no mundo, qualquer rei, qualquer presidente precisa dos outros. Precisa daquele lavrador que planta a horta, que cria o gado, ele precisa se alimentar. Deus não precisa. Dentro da divindade há plena alegria, há plena felicidade, há plena comunhão, há plena comunicação. Os irmãos entenderam aqui? É por isso que os russelitas, chamados Testemunhos de Jeová, caem perante uma lição dessa. Porque uma pessoa só não pode sobreviver, não tem jeito. Quando eles dizem que Deus é uma pessoa só, esse Deus deles não pode amar, não pode falar. Porque para amar eu tenho que ter alguém que eu amo. Para falar eu tenho que comunicar com alguém. Um Deus incomunicável, um Deus desconhecido de amor, de juízo, de alegria, esse Deus russelita. O Deus da Bíblia não. Há essa comunicação de alegria nesse contexto dessas 3 pessoas coiguais. Há riqueza ali dentro, há prazer, há festa, há tudo dentro da divindade. Está vendo aqui? E então, o filho diz, eu vim de lá. Isto implica no seguinte,
que ele não veio em busca de algo melhor para si, algo que lhe desse mais satisfação. Na divindade a satisfação. Ele veio enviado. Ele veio com um projeto. Por outro lado, ele tinha algo que ele precisava. Lembra que quando Deus fez o homem, ele diz, não é bom que o homem fique só. Eu diria para os irmãos que o filho fez a mesma coisa. Ele veio à busca da noiva dele. E a Bíblia fala sobre isso. O Velho Testamento está cheio disso. Amei alguém. Efésios diz, Cristo amou sua igreja. Então ele, na realidade, irmãos, quando um homem deixa a casa do pai, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Interessante. De forma segura, eu posso dizer para os irmãos, Cristo deixou seu pai para vir buscar sua noiva. Vim do pai. E ele fala disso quando ele está aqui. Em Hebreus ele fala desse grupo de pessoas que ele amou. Que ele veio buscar. Forma uma completa alegria nele. Então ele deixou a glória para vir sofrer. Ele não deixou a glória para vir buscar mais alegria. Quando deixa a glória para sofrer. Os irmãos entendem isso. Ele, entretanto, deixou sua glória para buscar aquilo que eu diria que ele, como homem, pode afirmar, completar a si mesmo. A igreja é uma completude de Cristo. Incrível. É por isso que ele nos amou. E com amor. Incrível, irmãos. Ele me amou. Ele poderia ser Deus sem mim. Sem a mim. Sem você. Sem ninguém. Mas ele deixou a glória dele para completar essa coisa especial. Ele ter consigo o povo dele, a quem ele devotou seu esplêndido amor. Vamos então ao terceiro argumento aqui. Indicando o interesse eterno, ligado ao Pai. Ele estava interessado nos propósitos, nos interesses de Deus. O Pai o enviou. Por quê? Porque, irmãos, nos projetos de Deus, isso fazia parte. Deus escolheu um povo para si. E confiou esse povo ao Filho. Ele fala isso no capítulo 6. Todo aquele que o Pai me dá. Depois ele diz, aqueles que o Pai me deu. Ou aquele que o Pai me deu. Interessante. Como ele está ligado ao seu povo. Como ele está interessado no seu povo. Como cada crente constitui-se algo especial para Jesus. Então, quando ele veio, ele viu o interesse do Pai. O Pai nos amou, porque Deus amou. O Pai nos amou. O Filho nos amou. Então, submetendo ao Pai, ele veio nos buscar para cumprir seus interesses eternos. Ele veio, então, fazer
um trabalho segundo a vontade do Pai. Ele não tomou um projeto em sua mão e estabeleceu, assentou como se fosse um engenheiro e desenhou seu próprio projeto. Quando o filho pródigo, voltando à ilustração, quando ele deixou o pai, ele tinha o seu próprio projeto. Jesus não. Ele veio no projeto do Pai. Ele veio como cordeiro. Esse é o cordeiro de Deus. Ele veio para ser um tipo de um animal puro, para ser sacrificado. Maravilhoso isto. Ele veio e tomou exatamente o rumo que tinha que tomar. E aqui eu conduzo os irmãos nas excelências da verdade eterna. O corpo de Cristo foi formado pelo Pai. Incrível. Corpo me formaste. Veja bem, irmãos, quando Deus fez o homem, ele fez do pó da terra. Quando Deus fez um corpo para o filho, ele fez de um modo tão especial que Cristo ficou sem pecado com um corpo mortal. Interessante. Cristo foi o único ser nascido aqui, que tomou um corpo igual ao nosso, ao mesmo formato de um homem, sem uma natureza pecaminosa. Eu e você viemos de uma natureza corrompida. É por isso que nosso corpo é da cabeça aos pés. Cada milímetro do nosso corpo é constituído de dor, de desejos satânicos. Cristo, entretanto, não teve esta natureza maligna. Nós temos. Então, corpo me formaste. Também, irmãos, o nosso Senhor, ele tomou uma direção, o rumo, o caminho que o Pai queria. Ele veio para passar por tudo que nós passamos aqui, ter o mesmo nascimento que nós tivemos, com exceção feita do pecado, tomou um rumo que nenhum de nós tomamos. Nós nascemos aqui com certas vantagens, né? Cuidados, proteção, carinho. Cristo experimentou todo o desconforto, irmãos. Coisa que nenhum de nós, nem uma pessoa que mais sofreu aqui na terra com doença, com problema, com abandono, Cristo experimentou no seu percurso rumo à cruz o que nenhum ser humano experimentou. Em outras palavras, ele abriu um caminho que nós não tínhamos conhecido. Um caminho de sofrimento, de solidão, sem casa, sem lar, sozinho, abandonado, jogado, sofrendo cruelmente, dor, sede, cansaço. Ataques do diabo, passando por um vale, diria para os irmãos, por um metrô ou por uma caverna tão escura, jamais poderíamos entender isto. Vim do Pai, foi isso. Ninguém conheceu o que nosso Senhor conheceu. Foi de tal maneira, irmãos, que o Espírito Santo fez com que o que ele enfrentou na cruz ficasse registrado no Salmo 22, onde ele diz:
Eu não sou homem, eu sou um verme. Eu me lembro de ter mandado isso no Facebook. Uma irmã disse, mas não é possível que ele se tornou um verme. Eu disse, sim, olha o Salmo 22. Ela compreendeu e proclamou a glória de Cristo nas palavras dela. Sim, queridos irmãos, vim do Pai. Olha o que ele veio fazer. Ele não veio para ser um político. Ele não veio para mudar o homem. Ele veio para tratar com nossos pecados. E para tratar com nossos pecados, tinha que tratar também com toda consequência. Ele veio tratar com o meu pecado e com o teu pecado. Note que eu coloquei no singular. E ele veio tratar com todas as nossas iniquidades. Está vendo? E além disso, querida igreja, ele veio para receber no seu corpo que o Pai fez, um corpo de humilhação. Receber toda consequência do pecado. O que você tem sofrido? Uma irmã sofre problema de respiração, outro sofre de câncer, uma dor de cabeça insuportável, uma solidão e desespero e outros problemas que o ser humano enfrenta. Cristo enfrentou tudo isso sozinho. E foi até o jardim, desamparado. Há o hino que diz, sozinho foi que o Salvador sofreu lá no jardim. Amargo fel ali bebeu. Sofreu, penou por mim. Olha que coisa. Vim do Pai. Você entende isso? Ele veio do Pai e entrou no mundo. Olha onde ele entrou. Nós aqui gostamos demais do mundo, né? Nós curtimos o mundo porque nós não viemos de glória nenhuma. Nós viemos do pecado e entramos no mundo para curtir o mundo. Para olhar as maravilhas. Olhar o mundo como se fosse um verdadeiro paraíso. Nós queremos dinheiro, nós queremos viajar, nós queremos comer bastante, ter alimentação, nós queremos nome, glória, saúde, poder. Cristo não. Ele deixou a glória dele, ele deixou as perfeições da glória dele para entrar aqui e sofrer o que ele sozinho sofreu. Ninguém mais. Lembra de Pedro? Ele queria entrar lá. Eu vou contigo. O Senhor falou, você vai comigo? Onde eu vou, ninguém pode ir. É o Cordeiro que tem que ir. Eu vim do Pai. Eu vim da minha glória. E entrei neste mundo miserável. Em outras palavras, dizendo, eu não preciso do mundo. O mundo jaz no maligno. Eu vim para mostrar. Levar os teus pecados, os nossos pecados, carregar sobre si. Sozinho foi que o Salvador sofreu lá no jardim. Indicando também, irmãos, que todo o propósito da criação estava ligado a esse interesse. Deus nunca desampara o que Ele criou. Nunca. Quando nós fazemos alguma coisa que aquilo não presta, nós jogamos fora. Talvez uma irmã aqui tenha feito algum bolo ou um pão e não prestou. Desprezou aquilo.
Talvez um projeto de um engenheiro não serviu. Mas Deus nunca fez alguma coisa que ele desprezasse depois. Tudo o que ele fez foi bom. Quando ele fez o homem, muito bom. Quando ele fez a criação, bom. Ele não despreza. Ele cuida. Ali está o nome dele. Onde está a glória de Deus, estão os olhos dele. Fitando, cuidando, preservando. Ele cuida dos animais. Ele cuida das aves. Ele dá água para elas. Ele dá como que uma roupa para elas, com suas vestimentas lindas. Ele cuida. Ele cuida do seu povo. Então Deus zela por aquilo que ele criou. Então o projeto da vinda de Cristo também faz parte da criação. Nós vemos isso em Romanos. Cristo resgatou a criação da mão do diabo, do poder da vaidade do pecado. A criação hoje sofre tremendamente os resultados danosos do pecado. Onde você passa? Você passa num terreno ali, não tem nada de fruto. Só tem ervas daninhas. Ou espinhos e abrolhos, na linguagem bíblica. Olha o sol, lindo sol. Ele está perdendo sua força. Tudo na criação foi envolvido com a vaidade. Com os danos do pecado. Você olha para os animais. Eles têm que comer, eles têm que beber, senão eles morrem. Eles vivem por causa disso. Numa corrida frenética para resolver o problema do pecado que eles não foram culpados. Há em vários animais, muitos animais, uma atitude de defesa. A cobra vai lhe picar. O leão vai lhe devorar. Por quê? Resultado do pecado. Cristo veio resgatar tudo isto. Ele veio pegar os documentos da criação, arrancá-los da mão do diabo e devolver tudo para Deus. Incrível. E ele veio fazer isso conosco também, com sua igreja, tirá-la daqui, deste mundo cruel, a fim de levá-la à perfeição. E vai pôr os elementos malignos deste mundo, todos, no lixão do universo. O inferno e, posteriormente, o lago de fogo. Esta é a pura verdade. Vim do Pai e entrei no mundo. Indica também um afeto eterno entre as duas pessoas. Cristo ama o Pai e o Pai ama o Filho. Ninguém no mundo, irmãos, você pode fazer qualquer faculdade. Você está longe, completamente longe, de entender essas verdades na linguagem humana. Sabe por quê? O próprio Senhor Jesus Cristo diz em Mateus: ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém. Ele diz mais: ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Interessante. Mas ele diz que ele se revelou a quem ele quiser. Hoje podemos conhecer um pouco do Filho? Um pouco. Daquilo que nós precisamos. Porque ele se manifestou na palavra a nós. E ele diz: quem me conhece, conhece o Pai. Não é maravilha? Então, eu tenho que ajuntar todo o meu esforço, dedicar todo o meu ser para conhecer o Filho. Eu tenho que
que depositar toda a minha capacidade mental e sentimento no conhecimento do meu Senhor, porque quando eu conheço a Ele, eu conheço o Pai. Esse é o segredo. Homens de Deus e mulheres de Deus lutaram por conhecer Cristo. Paulo falou sobre isso. Eu quero conhecer o meu Senhor, a justiça dele. Eu quero conhecer a ressurreição. Eu quero conhecer. Deve ser a luta sua, querido irmão, por conhecer isso que o mundo não conhece. O mundo vai pensar em chocolate. O mundo vai pensar em festa. Nós, entretanto, olhamos para o Cordeiro que se humilhou, que fechou a boca na hora do sofrimento. Foi massacrado pelos nossos pecados. Sofreu a punhalada que eu merecia, de ser morto e ir para o inferno. Ele, entretanto, sofreu para levar sobre si o castigo que eu merecia. Então, queridos irmãos, esse foi o ser que um dia nasceu. Esta história é apenas o começo daquilo que eu preciso entender. Ele diz no texto: vim do Pai e entrei no mundo. Como eu posso proclamar isso melhor? Como eu posso? Posso sim. Ele deixou sua glória. Capítulo 1. Ele deixou e tabernaculou-se entre nós. Tomou um corpo. Esse corpo descartável nosso ele tomou. Para falar conosco. Para se apresentar a você, querido irmão. Incrível. Para até se apresentar aos pecadores lá fora. Para chegar ao homem mais perverso e dizer: eu te amei. Para salvá-los. Que história maravilhosa. E ele vai encher os céus. Aliás, nos planos eternos, o céu já está cheio. Ele está agora salvando aqueles que ele escolheu, o Pai escolheu. Nos planos eternos, o céu está lotado dos eleitos. Nossa função agora é admirar, adorar nosso Senhor, amá-lo mais, compreendê-lo mais, querer mais dele, viver por ele aqui, em obediência a ele, dar lugar à glória dele em nossa vida e em nosso lar. Não se misturar com o pecado, com aquilo que não é santo. Não. Voltar para a palavra. Estar junto com o povo de Deus na igreja. Buscar a salvação dos perdidos. Esse é o propósito nosso aqui na terra. Orarmos. O mundo, incrível. O mundo respira por causa de Cristo. Você vê as pessoas lá fora comprando, caminhando, comendo, estudando, lutando, trabalhando. Esse povo respira por causa do nosso Senhor. E a igreja, cada crente, é como se fosse uma lâmpada acesa, brilhando num mundo de escuridão. Está faltando mais crentes que amam a Cristo hoje. Está faltando. Para encher o mundo de homens e mulheres piedosos. Eu terminei esta primeira parte, irmãos, na esperança de ajudar vocês a conhecer aquele que disse para os discípulos: vim do Pai e entrei no mundo. Vim do Pai e entrei no mundo. Que alegria nos dá. Nós não ficamos desamparados. Nós podíamos ser jogados nas trevas. Mas Ele compadeceu-se de nossa imensa fraqueza e veio nos buscar aqui. Que história linda. Lembra daquele hino? Conta-me a história de Cristo. Grava no meu coração.
Ele é o nosso objeto de amor, de carinho, de atenção, de aprendizado da nossa parte. Nós estamos na escola da graça. E é nessa escola que nós aprendemos de quem? Do nosso Senhor. Ele é o noivo amado da igreja e devemos amá-lo. E é isso que fazemos. Proclamar a sua glória neste mundo. E o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. E que saiamos daqui prontos para erguer o triunfo da nossa fé e nosso amor a Cristo. Vamos ficar em pé.